Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Nós estamos aqui hoje para começar nossas aulas, voltando, né? Agora comigo, né? Vocês estavam com a tia Juliana, agora nós estamos juntos aqui e nessa manhã nós vamos voltar a falar do nosso tema, né? Que a gente vem estudando aqui. Então, a ideia é que a gente continue falando daquilo que a gente tem tratado durante esse período agora. Nós estamos falando de vários temas importantes. E hoje eu quero falar um tema também, nós vamos falar sobre um tema que é dons, né? Dons e talentos. Então, nessa manhã eu quero estar com você para a gente poder falar sobre dons e talentos, tá bom? Mas antes vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus em oração e depois nós vamos estar juntos aí compartilhando e podendo estudar um pouquinho a respeito dos dons e dos talentos, tá? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós temos, por este dia, Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê sabedoria para estarmos tratando da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também tem nos chamado a participar da Tua obra, tem nos capacitado em tudo. Nos ajuda agora no estudo dessa palavra, que ela seja gravada no nosso coração, na nossa mente, e que sejamos mais do que ouvintes, Pai, mais praticantes dela, que busquemos cada vez mais em Ti a resposta para os nossos anseios, para os nossos desejos, porque sabemos que tudo que vem de Ti é bom. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre dons e talentos, e eu quero já aqui agora poder compartilhar com vocês a minha tela e poder compartilhar aqui o slide para a gente poder acompanhar, tá certo? Então, acompanhe comigo, eu vou estar aqui disponibilizando, então você esteja comigo acompanhando aí, tá bom? Bom, nós temos aí dons e talentos. Então, nós vamos ver, são dois textos básicos aqui para a gente fazer essa leitura, e eu quero que você também aí na sua casa, pegue aí a sua Bíblia, tá? Pegue aí sua Bíblia direitinho, para a gente poder estar lendo juntos, tá? Eu vou dar um minutinho aí para você poder pegar sua Bíblia e carregar aí sua Bíblia, ou abrir sua Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, e também pegue sua Bíblia de papel, coloque aí do lado, tá bom? Então vamos fazer essa leitura. O primeiro texto que nós vamos fazer, a leitura, é o de Romanos, no capítulo 12, tá? E vamos fazer a leitura aí do verso 6 ao verso 8. Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8. Então, o texto diz o seguinte: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Esse é o primeiro texto que nós vamos ter. Estamos lendo a respeito dos dons. Existe também o de 1 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler também junto com você. 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10. Diz assim também. 1 Coríntios, vou dar mais um minutinho para você abrir sua Bíblia aí, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 12, do verso de 8 a 10, que diz assim: a um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um, o mesmo Espírito dá grande fé, a outro, o único Espírito concede o dom de cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tá? Então, e aí eu quero só complementar com o verso 11, que diz assim: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito,
que concede o que deseja a cada um. Então, o que nós vamos entender hoje é a respeito do que são dons e talentos, tá? Muita gente tem dificuldade de entender isso, a diferença entre dons e talentos. E você precisa ter isso muito claro na sua vida, né, para que você não atrapalhe. Bom, a primeira coisa que eu quero ver agora é exatamente a gente poder identificar e saber diferenciar o que são dons e o que são talentos. Então, dons são dados por Deus para a edificação da igreja. Tá? Efésios 4, 12 e 13 diz: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, nós temos aí exatamente o texto que nos embasa para poder entender que os dons são dados para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, a obra do reino. Então, os dons são dados pelo Espírito, tá certo? Então, entendam, dons do Espírito são dados pelo Espírito. Para quê? Para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Então, são para isso que Deus dá os dons. Os talentos é uma aptidão, uma capacidade inata ou adquirida. Vamos entender isso aí. Aptidão é algo que você já nasce com ele. Tá? É algo que está dentro de você. Você nasce com uma aptidão para fazer algo. Ou a capacidade inata é isso. Ou seja, está dentro de você. Você nasce com essa capacidade de realizar essas coisas. Isso a gente chama de talentos. Tá? Então, a gente precisa diferenciar o que é talento do que é dons. Então, dons são dados pelo Espírito para a capacitação do povo de Deus, da igreja, crescimento, desenvolvimento, né, aprimoramento. Então, tudo isso são relacionados aos dons. E talentos são dados, não são dados, vêm em nós, na nossa formação, ele já vem dentro de nós, para a gente poder aplicar. Agora, não mais na igreja, mas na sociedade. Então, os talentos são dados para que a gente aprenda a contribuir com a sociedade. Então, tem gente que tem diversos dons. Então, é aplicado para o desenvolvimento da sociedade, da humanidade. Por isso que eu digo a vocês que a gente precisa entender qual é o nosso propósito. O propósito de vida está dentro de talentos. Você tem que descobrir qual é o seu talento para que você possa entender para que você foi chamado por Deus para realizar neste mundo, porque nós somos chamados a contribuir. Nós somos chamados para realizar atividades dentro da sociedade, dentro da humanidade, para fazer com que a humanidade ela se desenvolva, né? Ela possa crescer, né? Se manter. Né? Então, tudo isso é dado através dos talentos. Então, quando você nasce, Deus já sabe onde é que você vai ficar. Ele lhe preparou para aquele lugar. Então, você precisa ter essa consciência e saber que Deus lhe chamou exatamente para aquele lugar onde você vai trabalhar, onde você vai poder servir ao outro. Ok? Bom, então a gente já identificou aí o que são dons e onde são aplicados, e talentos onde são aplicados. Mas eu quero agora falar exclusivamente dos dons. Tá? Antes da gente falar exclusivamente dos dons, eu quero deixar bem claro aqui, tá, que aqui não vai uma palavra doutrinária, certo? Cada um na sua igreja tem sua doutrina, tem aquilo que como a igreja ela crê, mas eu quero falar de acordo com o que está na palavra de Deus, que aqui a doutrina é única, tá? É a doutrina bíblica, é a aplicação na vida, na igreja. Então isso é aplicável a todas as denominações, tá? Então a gente não vai estar discutindo aqui doutrina bíblica nem doutrina das denominações. Então nós vamos aqui falar daquilo que a Bíblia ela fala a respeito. Então vamos falar primeiro sobre dons e tomando como base o texto de Romanos no capítulo 12, e nós vamos ver aqui algumas coisas importantes. 12 a partir do 6, né? Então ele diz que Deus, em sua graça,
nos concedeu diferentes dons. Então, no mínimo, veja só, todo cristão, ele tem, no mínimo, um dom. Não existe aquela pessoa que não tem dom. Se você é cristão, se você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se você tem o Espírito Santo em você, ele te dá pelo menos um dom. Pelo menos um dom você tem. Então, ele diz que ele nos concedeu diferentes dons. Então, portanto, se você tiver capacidade, aí começa exatamente a lista disso. Vamos entender? Então, a gente vai ter aqui o dom, tá certo? E a descrição do dom. Então, o primeiro dom que nós vamos encontrar aqui é o dom de profecia. Então, para Paulo aqui em Romanos, ele diz que profecia, nesse ponto aqui, é a pregação, a declaração inspiradora. Então, esse dom de profecia é a forma como você recebe a palavra e você passa essa palavra. Né? Então, você é chamado aqui para pregar de forma inspiradora, ou seja, você tem a palavra de Deus, você recebe a palavra, ali Deus lhe dá inspiração, né? Clareza, inspiração é iluminação do que aquela palavra ela está querendo dizer para aquele momento, para aquela situação. Porque a Bíblia ela é aplicada em várias situações, então, naquele determinado momento, Deus dá uma palavra bíblica para você aplicar naquela situação. Tá? Então, pode ser uma pregação ou uma declaração inspiradora. O segundo, aqui, ele vai falar sobre serviço, tá bom? Então, nós temos aí o dom de servir. Então, ele diz, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Então, é exatamente isso. Serviço, ele está ligado ao ministério. Cada um de nós, né, pelo menos, nós cremos, eu creio nisso, eu espero que você creia que isso é bíblico, Jesus nos chama de servos. Assim como ele disse, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Então, ele fala aí a questão do ministério. Então, todos nós temos um ministério a exercer. Então, está aí a confirmação de que cada um de nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós temos pelo menos um dom, que é o dom de serviço, que é o dom de ministério. Né? E aí vem o próximo, que é o dom do ensino. Aí é uma coisa mais específica, realmente, a habilidade de ensinar toda a verdade de Deus em todas as disciplinas. Então, é realmente aí uma habilidade, tá certo? Então, isso aí Deus vai dar a quem Ele quer. São os professores das escolas bíblicas, são os professores nos grupos dos pequenos grupos, que estão ali para ensinar a verdade de Deus. Então, você também precisa orar e pedir que Deus, se for esse o desejo de Deus para você, que Ele dê esse dom. O próximo dom é o de exortação. Exortação não tem nada a ver com chamar atenção, olha, tá vendo? Exortação significa estimular a fé, dar ânimo. Então, exortação é isso, é você dar apoio, é você animar, encorajar a pessoa. Então, não é chamar a atenção dela sobre o que ela está fazendo errado, nada disso. Então, aqui o dom é de estimular, é dizer, tenha fé, confie, você trazer palavras de encorajamento. Então, isso é dar ânimo. Então, o próximo aqui é contribuir. Aí é a liberalidade, em algumas versões. É alguém que tem o dom de ofertar, de contribuir, de compartilhar. Alguém que, assim, Deus chamou para isso, para dar, né? Seja financeiro, pessoal, o que for, mas ela tem esse coração liberal, de poder ter essa liberalidade de poder dar e ofertar e contribuir, ok? Liderar aqui também, né? Que ele diz aí, que já aí nós estamos no verso 8, se seu dom consistir em encorajar pessoas, encorajas. Se for o dom de contribuir, tá certo? Exortação, tá vendo a versão aqui? A minha versão fala muito sobre isso. É o dom de encorajamento, que é o dom de exortação. O dom de contribuir, dê com generosidade, né? Sem pesar, né? Eu vou contribuir. Não, dê de forma livre, generoso, com bondade no coração. Se for de liderança, lidere com responsabilidade. Então, liderança aqui de autoridade. Autoridade, o que eu chamo de liderança servil. Né? Não é uma autoridade para mandar, mas é uma autoridade que está preocupado com o outro e está querendo fazer algo para ajudar o próximo. Aí tem governar e administrar. Tá certo?
O próximo dom é o de misericórdia. Tá? Então, da mesma forma que, se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ou seja, simpatia, consolar o afligido, amabilidade. Tá certo? Então, esse é o papel daquele que tem o dom da misericórdia. Então, você aí tem aquele que é simpático com a situação, né? Ele se sente sensível ali, então ele quer estar perto, às vezes ajudando, mas só na presença. Há situações que você não precisa nem de muita coisa, mas só a presença ao lado de estar ali, gente que se move para estar do lado daquele que está aflito. Então, é importante, isso aí é o dom de misericórdia. São dons que você deve pedir, né? Que você deve também estar sempre orando, pedindo ao Senhor. O segundo lista de dons nós vamos encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 8 a 10. Então, nós temos aqui o dom e também a descrição. Então, o primeiro dom que nós vamos encontrar é o dom de sabedoria. Então, ele vai dizer aqui, há um espírito da capacidade de oferecer conselhos sábios. Né? Então, é palavra de sabedoria. É uma revelação, aqui o dom de revelação, que é os dons do Espírito, tá certo? Então, é uma palavra que vem seguida de conselho, palavras sábias, então um bom conselho para poder a pessoa realizar. Não é você estar dizendo a ela o que fazer, mas é como você estivesse complementando aquilo que está no coração dela, então você traz para ela uma palavra, um bom conselho a respeito daquilo que ela quer realizar. É o dom de sabedoria. Aí vem o dom de conhecimento, que segue aí, tá certo? Que é uma palavra de conhecimento. Esse dom específico, ele vem para trazer uma confirmação daquilo que está no coração. Então, uma palavra de conhecimento é quando muitas vezes a pessoa não sabe o que o outro está passando, mas ele traz uma palavra onde vai trazer o outro vai receber um entendimento daquilo que realmente ele precisava ouvir. Mesmo, vamos entender, o primeiro, o 1 e o 2. Então, o 1, ele está tendo um desejo, ele tem uma palavra do Senhor, mas ele precisa ali entender o que está acontecendo. Então, vem um segundo e dá a ele uma palavra de conhecimento, ou seja, ele fala para o outro algo que ele precisa fazer para realizar aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Tá certo? Então, é uma palavra de conhecimento. Espero que tenha feito claro aí para vocês, que esteja claro. Qualquer coisa, depois, posteriormente, você pode mandar para mim um WhatsApp ou então um comunicado aqui via o ClassApp, e aí eu tiro suas dúvidas com mais detalhes. Terceiro, fé, dom da fé, tá certo? É a certeza de saber que Deus está no controle das circunstâncias. Então, muitas pessoas, elas têm esse dom, não tem nada a ver com a fé normal que a gente vê e descrita no texto. O dom da fé são aquelas pessoas que elas têm algo mais além, é um nível a mais de fé. Aquela fé que nós temos aqui, que nós trabalhamos, que é o que todo mundo deve ter para trabalhar na vida, esse dom é como fosse um complemento a mais, um up na fé, né? Aquele que tem mais ousadia em algumas coisas, e Deus dá isso, né? Essa ousadia. Então, significa isso. Vem aí o cura, aí segue a sara as enfermidades por meios extraordinários, né? O dom de cura, então é aqueles que realmente Deus quer e é específico, né? Para a glorificação do nome de Deus. Entenda que os dons não são para mim, para que eu apareça, né? Mas é para que o senhorio de Cristo apareça, para que Deus seja glorificado. Então, até através do meio do dom de cura, de sarar as enfermidades por meios extraordinários, é isso, é para que as pessoas vejam que Deus está cuidando delas, não sou eu. O poder não vem de mim, é o Espírito que, através de mim, né, é levado a curar as pessoas. Então, não sou eu, não. Ok? Então, vem aí milagres também da mesma forma, fazer presságios, né? Exatamente. A diferença aí na questão da cura é física, né? Milagres são situações, não coisas que acontecem, que a gente não entende como isso acontece. Isso é um milagre. Então, é exatamente isso, são os presságios. São situações que a gente imagina que nós estamos perdidos aí. Um exemplo, né? Vou fazer uma história, não é uma verdade, não é só uma história mesmo, uma ilustração para você entender.
a pessoa está perdida ali, olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém, e agora para onde eu vou? E aí, de repente, né, vem uma pessoa que você não sabe de onde, surge ali, é colocada ali no seu lugar, ali à sua frente, e diz, olha, eu estou caminhando por aqui, eu já sei onde é o lugar. Então, aquilo ali é um milagre. Deus colocou aquela pessoa ali, né, para poder lhe guiar, lhe conduzir. Então, surge, né, um presságio, surge ali, vamos entre aspas dizer do nada, não é do nada, é Deus, mas para a gente não tem explicação para isso, é um milagre, tá certo? Todo milagre não tem explicação. Profetizar, que é exatamente você, aqui nesse ponto, profetizar, eu quero deixar muito claro, eu deixei em aberto para não confundir com o outro, tá certo? Porque o profetizar aqui, ele é muito parecido com o outro, mas ele está dentro de uma categoria de dons, né, de poder falar, de trazer uma palavra, né, de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e aí vem exatamente na sequência, dentro de profetizar, é o discernimento de espíritos. Então, esse discernimento de espíritos é o entendimento de assuntos espirituais. É você saber aonde os espíritos estão atuando. Não é só o espírito do inimigo, mas também o espírito de Deus. Você saber quando a coisa é de Deus e quando a coisa é do inimigo. Então, e porque nossa batalha é contra o quê? Não é contra carne e sangue, mas contra potestades e principados do reino espiritual da maldade. Então, a gente sabe que existem os espíritos maus e os espíritos que vêm do Senhor. Então, a gente precisa saber entender isso para a gente não ser enganado. Então, tem gente que Deus dá esse dom de interpretar, de discernir os espíritos. Tá certo? Então, vem as línguas. As línguas é falar em línguas. Falar em línguas que nunca estudou. Isso é um dom com um objetivo, com um propósito, tá, queridos? Tudo tem um propósito. Não sou eu que quero, não sou eu que mando, é Deus que tem propósito. Então, você vai falar quando Deus tiver um propósito para aquela situação. E a interpretação de línguas é exatamente a habilidade de traduzir um idioma desconhecido para a maioria ali presente. Então, algumas situações cabe isso, dependendo também do propósito. Lembrando que tudo é para glorificar o nome de Deus, não é a mim. A palavra diz que eu diminua e que ele cresça. Então, tudo é para que as pessoas percebam aqui o cuidado de Deus com elas. É um assunto muito extenso, é um assunto que ainda precisa ser estudado com mais detalhes, mas segue aí para você esses dons para lhe ajudar a entender, tá certo? A minha intenção aqui é que você entenda o que são os dons, pelo menos, e como funcionam os dons. E a minha recomendação é que você ore buscando os dons, peça a Deus que Deus lhe capacite com os dons, para que você seja a bênção aí onde você está, na igreja que você faz parte. Então, obrigado por hoje, Deus te abençoe e que você, qualquer dúvida, qualquer pergunta, que você possa trazer para mim num outro momento, mandar através do WhatsApp, através do WhatsApp, e aí a gente vai tirar todos os dons todas as dúvidas, que tirar dons não, dons é dado. Então, que você possa tirar todas as suas dúvidas e você saia daqui realmente entendendo. Então, Deus abençoe. Aqui a gente vai ficar por aqui agora, tá certo? E você possa estar realmente convicto daquilo que Deus tem chamado cada um de nós a realizar. Tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê aí logo, breve, lá na nossa escola. Abraço. Tchau, tchau.